Quando uma vaca começa a dar à luz, a maioria dos fazendeiros já sabe o que esperar. Um pouco de paciência, algum esforço e logo um novo bezerro. Mas naquela manhã gelada, no alto de uma colina esquecida pelo tempo, o que saiu de dentro daquele animal deixou todos em silêncio. Era fim de tarde quando o primeiro trovão ecoou pelos vales de San Martín del Sur, um povoado montanhoso onde os ventos mudavam de direção como humores de velho. Mateu, um criador de gado de fala mansa e passos arrastados, terminava de recolher as ferramentas de um dia longo quando notou algo estranho no campo de cima. No alto da ladeira, sob um céu que já parecia prestes a rasgar em relâmpagos, estava Alma, sua vaca mais antiga e mais misteriosa. Ela estava deitada de lado, os flancos arfando como se lutasse contra algo invisível. Ao redor dela, o capim balançava inquieto, mas ela permanecia imóvel. Mateu apertou o passo, com as botas afundando no barro molhado da trilha. No coração, uma mistura de intuição e medo. Alma não era qualquer vaca. Ela tinha sido o primeiro animal que ele conseguiu salvar com as próprias mãos, ainda adolescente, quando a fazenda quase faliu. Era ela quem reconhecia sua voz entre todas. Era ela que sempre parecia entender. Você me escolheu aquele dia, lembra? Murmurou, se ajoelhando ao lado dela, a mão sobre o focinho úmido. Mas Alma não reagiu. A barriga dela se contraía em espasmos longos, tensos. O parto havia começado, mais cedo do que o esperado e sob uma tempestade prestes a cair sobre os dois. Mateu olhou para o céu. O azul já não existia. Na pressa gritou para dentro da casa. Luzia, pega os cobertores, a corda limpa e o balde. É agora! Sua esposa saiu correndo, descalça, com os cabelos presos às pressas e o olhar alerta de quem já conhecia a urgência daquelas horas. Mateu e Luzia já tinham lidado com nascimentos antes. Dezenas, talvez centenas, mas havia algo naquela noite que parecia carregar mais peso do que lama nas botas. Era como se a própria terra estivesse prendendo o fôlego. Alma arfava, os olhos fixos no nada, como se sua atenção estivesse em outro lugar, talvez dentro dela mesma, escavando forças ancestrais para trazer à tona o que carregava. Vai dar tudo certo, menina, Mateu dizia baixinho, com a mão firme no pescoço da vaca. Luzia montou uma pequena estrutura de abrigo com lonas e mantas, improvisando uma tenda no meio do pasto. A chuva já caía fina e gelada, como se quisesse limpar o que estava por vir. Era estranho pensar que Alma, a vaca que desafiava estatísticas, ainda tivesse forças para mais uma cria. Ela já tinha parido gêmeos 2 vezes. A última, 2 anos atrás, quase a levou. Mateu se lembrava bem. Ficou dias deitado ao lado dela, dormindo no feno, rezando em silêncio para algo em que ele mal acreditava. Quando Alma finalmente se levantou, 3 dias depois, ele chorou escondido no galpão. Desde então, ela andava mais devagar, mas ainda olhava para ele como se o conhecesse antes mesmo de ele nascer. "O que você está escondendo de mim dessa vez, hein?" perguntou em voz baixa, como quem tenta arrancar uma verdade de um velho amigo teimoso. As contrações ficaram mais intensas. Mateu vestiu as luvas e Luzia entregou a lanterna. A primeira coisa que surgiu entre as pernas trêmulas de Alma foi um par de patas, pequenas, mas fortes. Um bezerro vinha vindo. Até aí, tudo dentro do esperado. Mateu se posicionou, pronto para ajudar no puxo final. Com uma última contração, o bezerro escorregou para fora, caindo com um baque suave sobre a lona molhada. Era macho, marronzinho, forte. Luzia limpou suas narinas, o cobriu com um pano quente e o levou rapidamente até a cabeça de Alma, que o lambeu com pressa, como se dissesse: "Fica comigo, fica aqui. Está aqui, Alma. Está tudo bem." Mas Alma não parecia relaxar. Seus músculos ainda vibravam e seus olhos continuavam arregalados. Mateu recuou um passo. "Amor, acho que tem mais um." Luzia assentiu. Sabia, sentia, e talvez Alma também. Segundos depois, outro par de patas, mais finas, seguido de um focinho quase branco. Uma fêmea, mais delicada, porém viva. Mateu sorriu de lado, cansado, mas aliviado. 2.
outra vez. Você e seus milagres, né? Mas Alma ainda não parava de tremer. Ele olhou para Luzia. Ela devolveu o olhar sem dizer nada. Já não era surpresa, era inquietação. E então veio um terceiro, mais miúdo, os olhos ainda fechados, um cordão mais curto, gritos mais fracos. Mateu o pegou com as duas mãos, apertando-o contra o peito. Vai, vai! Sussurrou, tentando aquecer aquele fiapo de vida com o calor do próprio corpo. 3. 3 já era mais do que se podia esperar. Era improvável. E talvez por isso, nenhum dos dois notou de imediato que Alma continuava em trabalho de parto. A vaca agora gemia de lado, como se estivesse lutando contra um peso interno invisível. Suas patas batiam contra a terra úmida, seus músculos tensos. Mateu se abaixou mais uma vez com a testa suada e a voz embargada. Alma, por favor, já chega, implorou. Mas ela não estava pedindo permissão. Ela estava entregando tudo. Você lembra da primeira vez que ela te seguiu até a casa? Perguntou Luzia com a voz calma. Como se fosse ontem. Você ainda era só um menino. Tava sozinho naquele inverno horrível. Só você e ela naquela casinha que mal tinha teto. A gente se conheceu um mês depois. Eu quase fui embora quando vi a situação. E foi ela quem ficou te olhando da varanda como se dissesse, ele vai dar certo. Mateus sorriu, um sorriso cheio de passado. E eu só fiquei em pé por causa dela. De repente, o corpo de Alma parou. Ela ficou imóvel por um segundo, como se o tempo tivesse suspendido seu fôlego. E então, mais patas. Não, Mateu murmurou. Não é possível. Mas era. O quarto estava chegando. O relâmpago iluminou a clareira, revelando os rostos dos dois ali ajoelhados, sujos de barro e lágrimas, diante de um milagre em curso. O tipo de milagre que vem sem aviso, sem lógica, sem permissão. O quarto bezerro deslizou para o mundo como um segredo mal contado. Pequeno demais, pálido demais, quieto demais. Mateu o pegou com cuidado, envolveu-o numa manta de lã já encharcada, e por um momento não soube se era lama ou sangue o que escorria por seus braços. Luzia, ajoelhada ao seu lado, prendia a respiração. Está vivo? Perguntou, como quem teme pela resposta. O bezerro se mexeu. Fraco, mas se mexeu. Mateu assentiu aliviado, mas não sorriu. Algo estava fora do lugar. E não era apenas o milagre improvável que tinham acabado de presenciar. Era Alma. Ela não reagiu ao nascimento do último. Não se moveu para cheirar. Não ergueu a cabeça. Seus olhos, antes alerta, agora se perdiam num ponto fixo no breu. Alma, Mateu chamou, tocando o pescoço dela. Ei, tá tudo bem. Já acabou, minha velha. Mas ela não respondeu. Seus flancos ainda subiam e desciam, porém mais devagar. Como se cada respiração fosse uma decisão, como se o corpo quisesse continuar, mas o resto estivesse cansado demais. Luzia encostou a orelha no peito da vaca. Ouviu um batimento, sim, lento, mas firme. Ainda havia tempo. Mas quanto? A chuva engrossava. A lona improvisada tremia com o vento. E os 4 bezerros estavam ali, amontoados, frágeis, tremendo, completamente dependentes de um animal que talvez não resistisse até o amanhecer. Não podemos deixar os 4 com ela, disse Luzia, já segurando 2 deles nos braços. Ela não vai dar conta, nem em sonho. Mateu hesitou. Sabia que ela tinha razão, mas separar a alma dos filhotes tão cedo era um risco emocional para ela, para eles, para ele mesmo. Havia vínculo ali, não só biológico. Havia algo mais, como se cada um daqueles filhotes fosse um fragmento de uma história que estava prestes a se encerrar. Vamos levá-los para o celeiro de baixo. É o lugar mais seco agora. Montamos um ninho ali. Fica perto o bastante para ela ouvir, se quiser ouvir. Luzia assentiu. Com passos firmes, mas olhos marejados, ela levou os 2 primeiros. Mateu ficou com os outros 2. Mas antes de sair, ele se virou. Alma, eu volto logo, tá? Prometo. Mas ela não se moveu. O celeiro era frio, mas seco. Luzia espalhou palha nova no chão, forrou cestos de madeira com cobertores antigos, posicionou garrafas térmicas entre os filhotes como pequenas fogueiras. Mateu os alimentou com mamadeiras improvisadas. O menor quase não tinha força para sugar, e enquanto cuidava deles, pensamentos sombrios começaram a se formar, pequenos como insetos entrando por frestas. E se ela não se levantar mais?
E se o menor não resistir à madrugada? E se nenhum deles sobreviver apesar de tudo? E se essa história não for um milagre, mas um aviso? Ele tentou afastar as ideias, mas não conseguiu. 2 horas depois voltou ao pasto. Alma estava do mesmo jeito. A lona já cedia com o peso da água acumulada. As patas da vaca estavam imóveis. As orelhas não se mexiam mais com o som do vento. Mateu ajoelhou ao lado dela, sentiu o peito subir levemente. Encostou a testa em seu focinho gelado. Tá escutando eles, Alma? Estão lá no celeiro, esperando você. Eles são lindos, todos diferentes. Um com as pernas brancas, outro com uma manchinha no olho. Você precisa conhecê-los melhor, sabia? Não agora, mas amanhã. Fica mais um dia. Só um. Silêncio. Ao longe, uma coruja piava 3 vezes. Depois, silêncio outra vez. Mateu olhou para o céu, onde a tempestade começava a se dissipar. Mas a dúvida continuava. Será que o corpo dela aguentaria até o sol nascer? Será que ele conseguiria salvar os 4 filhotes sozinho? Será que aquilo tudo, o nascimento múltiplo, a tempestade, o silêncio de Alma, era uma dádiva ou uma despedida? Ele não tinha respostas. Apenas a sensação de que estava no meio de algo que não compreendia totalmente, como se a natureza, em sua brutal delicadeza, estivesse contando um segredo, mas ainda não tivesse chegado na última frase. E até que ela chegasse, Mateu esperaria. O sol demorou a nascer naquela manhã. Havia névoa densa sobre os campos, e o silêncio entre as árvores parecia ainda mais pesado do que a chuva da noite anterior. Mateu acordou sentado, com a cabeça encostada na parede do celeiro. Não lembrava quando tinha adormecido. Os filhotes dormiam juntos num ninho improvisado de palha, quentinhos. 3 deles respiravam com força, o menor menos, mas ainda respirava. Ele se levantou com dificuldade, os ossos reclamando. O corpo queria descanso, mas o coração o puxava para fora. De volta ao pasto, de volta a ela. Quando chegou ao alto da colina, parou por um instante. A lona estava caída, a clareira estava vazia, seu estômago afundou. Alma, chamou, o nome quebrando no ar frio. Foi então que a viu. Lá embaixo, perto da cerca de pedras, Alma caminhava, lentamente, instável, mas em pé, viva. E ao lado dela, com passos desajeitados e focinho colado na barriga da mãe, estava tal 4º bezerro, o menor. Aquele que Mateu pensou em deixar no celeiro por não ter forças. Mas de alguma forma, talvez guiado pelo instinto ou pela lembrança do calor do ventre, ele havia se arrastado de volta até ela. Mateu ficou parado, sem conseguir se mover. Lá estavam os 2, mãe e cria, sob a luz dourada do sol nascente, como se o tempo tivesse sido reconfigurado para deixá-los viver aquele momento. Alma olhou para ele. Por um segundo breve, mas eterno, os olhos dela cruzaram os seus. Não havia força ali, nem drama, apenas reconhecimento e paz. Ele desceu o barranco correndo, os olhos marejados, o coração alagado de coisa nenhuma. Ajoelhou diante dela, passou a mão em seu pescoço, tocou o focinho do bezerro. Você voltou para ela e ela ficou por você. Luzia chegou minutos depois, segurando os outros 3. Ao ver Alma de pé, largou os cestos e levou as mãos ao rosto. Meu Deus, ela conseguiu. Mateu sorriu com os olhos. A gente achou que era o fim, mas era o contrário, era o começo. Eles trouxeram os outros bezerros, um a um, para junto da mãe. Alma os cheirou com cuidado, lambendo cada testa, como quem faz um inventário de afetos. Mesmo exausta, ela se deitou no centro da clareira, e os 4 se aconchegaram ao redor dela. Pequenas vidas que quase não existiram, que quase não voltaram, que quase não foram vistas. Durante toda aquela semana, Mateu dormiu no celeiro, mas ia ao pasto todos os dias, observando Alma recuperar suas forças. Aos poucos, ela se levantava mais rápido, mugia com mais firmeza, começava a caminhar. E os filhotes? Brincavam, cresciam, cada um com um traço da mãe. O menor, o que voltou sozinho, virou o mais destemido. Mateu o batizou de Retorno. No fim da estação, com os 4 fortes, Luzia teve uma ideia. Vamos deixar eles crescerem todos juntos. Aqui mesmo, sem venda, sem marca, sem destino traçado. Mateu sorriu.
como se fossem parte da casa. Não, disse ela, como se fossem parte da história. O tempo passou, as estações mudaram, a grama secou e depois renasceu. As cercas foram trocadas, novas vacas chegaram, algumas partiram, mas Alma ficou. Mesmo depois que parou de dar leite, mesmo depois que os veterinários sugeriram que já não valia o custo de mantê-la, ela ficou. Mateu nunca cogitou o contrário. Todas as manhãs, ainda a chamava pelo nome, levava um punhado de aveia em mãos. Observava de longe os 4 bezerros, já crescidos, já fortes, espalhados pelo campo. Retorno sempre voltava primeiro, era o mais rápido, o mais curioso, mas nunca passava direto. Antes de correr até a cerca, ele se aproximava da mãe, encostava o focinho no dela, e só então seguia seu caminho, como se dissesse, ainda estou aqui. Mateu observava tudo isso com o silêncio dos que entenderam algo que não se pode explicar, porque ele sabia que o que aconteceu naquela noite, o que nasceu, o que quase se perdeu, o que voltou, não era só sobre vacas, nem sobre bezerros. Era sobre continuar mesmo quando tudo parece prestes a ceder. Era sobre ter fé sem saber porquê. Era sobre ficar, mesmo quando o mundo parece ir embora. Um dia, um garoto da cidade visitou a fazenda, olhou os 4 bois e perguntou: por que esses têm nome e os outros não? Mateu respondeu sem olhar: porque esses me ensinaram a esperar. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora imagine um velho campo sendo escavado por acaso e a terra começando a revelar algo que não deveria mais estar ali. Primeiro, um osso. Depois, marcas incomuns. E então, uma estrutura enterrada, esculpida à mão, ao lado de algo imenso, como se alguém tivesse deixado tudo ali com um propósito que ninguém ainda entende. O que exatamente foi encontrado sob aquele solo intocado por milênios? Quem colocou aquilo ali e por quê? E por que agora? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!